Fala galera, hoje a gente está aqui na Care Club, vamos bater um papo com o Dr. Marcelo de Moura, cardiologista e médico do esporte, sobre a importância e que informações um teste ergospirométrico passa para um atleta de diferentes níveis. Marcelo, para quem exatamente esse teste é indicado? Porque a gente sabe que existem vários, um check-up, vamos dizer assim, ideal a ser feito antes da prática de atividade física, independente do nível do praticante ou da finalidade para a qual ele está se propondo a treinar. Mas o que é o teste ergospirométrico e para quem que ele é indicado? Bom, primeiro vamos falar, a gente vai falar hoje de ergospirométrico, tá? Também temos o teste ergométrico, com a diferença que aqui, além da variável cardiovascular, a gente tem a variável também de análise dos gases inalados e expirados, e além da avaliação pulmonar, isso nos traz alguns dados metabólicos e fisiológicos da atividade física. Começando a falar mais da parte cardíaca, que seria um ergométrico exclusivo, isso não se restringe apenas para praticantes de atividade de performance, tá? Ou competição. Todo praticante de atividade física, seja ele leve, moderada, competitivo ou não, deve em algum momento fazer um teste ergométrico ou ergospirométrico e periodicamente estar repetindo esse teste a fim de avaliar se está tudo bem com a sua condição de saúde. O que a gente percebe é que muitas pessoas iniciam a atividade física e passam-se muito tempo sem fazer nenhum tipo de avaliação cardiológica prévia, por não sentir nada ou achar que não tem nada, porque já está praticando atividade física e acredita que não tem nada. Então, assim, é importante a gente frisar que qualquer praticante de atividade física deve, em algum momento, realizar um ergométrico ou um ergospirométrico e estar reavaliando periodicamente também. E o teste ergospirométrico, além da frequência cardíaca que é monitorada, que parece óbvio até, mas o que mais, que tipos de informação ele fornece? Todo mundo só lembra da frequência cardíaca. Exato. Por causa dos eletrodos, tudo isso, tá? São diversas variáveis que a gente avalia. Primeiro, a observação clínica desse indivíduo que está fazendo esforço. Se ele manifesta dor no peito, dor de cabeça, tontura, desmaio, sensação de desmaio, que são diversas manifestações clínicas que podem estar associadas a diversas patologias. A frequência cardíaca, tá? Para a gente ver o comportamento de frequência cardíaca, se ela sobe de uma maneira adequada, se ela recupera de uma maneira adequada após o exercício, se não apresenta nenhum tipo de arritmia ao longo do esforço. Tá? Então, todas essas variáveis relacionadas à frequência cardíaca. Pressão arterial também é um dado importante que a gente acompanha em repouso, a subida dela durante o esforço e a recuperação também, a retomada dela para níveis mais baixos na recuperação. Então, variáveis clínicas, observando os sintomas do paciente, as variáveis de frequência cardíaca, de pressão arterial e com o dado da nossa máscara na espirometria, dados pulmonares, tá? Ventilação pulmonar, consumo de oxigênio, produção de gás carbônico, que saindo de um padrão normal a gente pode fazer diagnóstico de diversas patologias cardiopulmonares, então desde diagnósticos de doenças até o melhor entendimento do metabolismo de cada um através dessa análise, principalmente do consumo de oxigênio e produção de gás carbônico, que é através da análise dessas variáveis que a gente consegue prescrever com melhor efetividade o exercício. E basicamente como ele funciona? O atleta vai correr numa esteira, imagino que tem um protocolo. Sim, ou até mais de um, diversos protocolos, os protocolos são individualizados, existem alguns protocolos já clássicos, tá, montados, que são fixos, então o protocolo basicamente é individualizado. Antes no início do teste a gente sempre bate um papo, conversa um pouquinho, faz uma entrevista, uma anamnese com o indivíduo, saber antecedentes pessoais, antecedentes de atividade física, antecedentes familiares, objetivo do teste, para poder direcionar o teste corretamente. Saber mais ou menos o condicionamento para a gente poder selecionar o protocolo adequado. Que existem protocolos com inclinação, protocolos sem inclinação, isso falando da esteira, pode ser feito também na bicicleta. Tá? Para alguns indivíduos que têm alguma deficiência de membros inferiores também existem os cicloergômetros de mão também que pode ser feito. Importante do teste, é um teste sempre de esforço máximo. O que isso significa? Que o indivíduo deve ser levado à sua máxima exaustão. Então é um teste de esforço subjetivo. A gente para o teste no esforço máximo referido pelo próprio avaliado. Tá? Não existe limitar o teste por frequência cardíaca, por tempo ou por carga de esforço. A gente só limita o teste caso apareça alguma alteração cardiopulmonar.
Aí a gente acaba Que limitando. aí é um cuidado do médico que está analisando o teste. Por isso que é importante que sempre... Senão é quando o atleta exatamente, dizer que ele já deu o seu máximo. Por isso que é importante que sempre tenha um médico habilitado para realizar o teste, para poder entender, saber avaliar e saber o momento de interromper se necessário. Mas o protocolo clássico é um protocolo de esforço máximo, onde quem limita o final do teste é o próprio avaliado na escala de esforço máximo. E é nesse teste que a gente acaba conhecendo os famosos limiares, que quem tá acostumado a treinar, quem passa por uma assessoria esportiva ou tem um treinador próximo, ou usa, ou pelo menos já ouviu falar. Sim. E não sabe muito bem o que é. Sim. De uma maneira mais leiga possível, mais básica, é avaliar as intensidades de esforço para cada esporte, exercício específico. Em que carga eu vou trabalhar? Vou correr, vou nadar, vou pedalar. Em que cargas eu vou nadar, em que carga eu vou pedalar, em que carga eu vou correr? Se a gente não tiver alguns parâmetros iniciais, acaba ficando uma coisa muito empírica. Ah, você vai correr leve, você vai correr moderado, você vai correr intenso. O que é intenso, o que é leve, o que é moderado? Então, esse protocolo, esse tipo de teste cardiopulmonar, é o melhor, a gente chama, é o padrão ouro para a determinação das zonas metabólicas, fisiológicas e limiares ventilatórios. Existem outras maneiras de a gente determinar isso, mas são geralmente obtidos por fórmula, pegando frequência cardíaca e pegando percentuais de frequência cardíaca, onde aí a gente tem uma grande chance de estar errando na prescrição do exercício. Então, a realização do teste cardiopulmonar é a melhor maneira da gente determinar os limiares ventilatórios e, com isso, entender melhor as zonas metabólicas, fisiológicas de cada um e prescrever exercícios com maior efetividade e segurança. O que é isso? Toda vez que a gente faz um esforço do repouso ao esforço máximo, a gente tem basicamente 3 zonas metabólicas principais, tá? Que a gente acaba subdividindo em 5 ou 6 zonas. Tá? As 3 zonas é uma zona inicial aeróbica leve, uma zona intermediária mista, aeróbica predominantemente, mas já com algum componente anaeróbico, e uma zona final mais intensa anaeróbica. Seriam as 3 zonas principais, determinadas pelos 2 limiares ventilatórios. Fazendo um adendo, só dá para determinar se esses limiares ventilatórios no cardiopulmonar, com a utilização da máscara. Senão você não vai ter essa informação. Exatamente. Muitas vezes a gente não tem disponível o teste cardiopulmonar, a gente só consegue ter para esse indivíduo um teste ergométrico. O teste ergométrico não é tão eficiente para a prescrição de atividade física, por quê? Porque a única variável que a gente tem é a frequência cardíaca. E prescrever a atividade física utilizando só a frequência cardíaca, existe a chance de erro, porque é tudo calculado por fórmula. E aí você estava falando dos limiares, a gente tem esse primeiro, que é mais... Exatamente. Ainda são 3 zonas metabólicas principais, aeróbica, mista e anaeróbica, onde a gente pode dividir entre os 2 limiares, que é essa zona mista, em zona 2, zona 3, zona 4. Classicamente, as assessorias e toda a prescrição de exercício chamam os exercícios de zona 1 até zona 5. Algumas assessorias chamam de outra maneira, leve, moderado, confortável. Assim, a nomenclatura pouco importa. O que importa é que na prescrição exata a gente tem 5 zonas metabólicas. Algumas assessorias usam até a 6ª zona, que seria alguma coisa além do VO2 máximo, mas isso aí acaba ficando um pouquinho mais, alguns casos à parte para atividades anaeróbicas. Classicamente a gente tem as 5 zonas e que são efetivamente analisadas e determinadas através do consumo de oxigênio e gás carbônico. Tem diferentes padrões de curva de consumo de oxigênio e de consumo de produção de gás carbônico, onde a gente consegue determinar exatamente isso em velocidade, seja na corrida, em carga, seja na bicicleta, e frequência cardíaca, para a gente poder passar isso para o atleta e ele treinar nessas zonas. A gente pode falar especificamente de cada zona, assim, só fazendo um parêntese rápido. Zona 1 seria uma zona exclusivamente aeróbica, leve. Tá? Na prática, um treino regenerativo, aquecimento, um trote leve. Atingimos, depois da zona 1, o primeiro limiar ventilatório, ou limiar de lactato 1, ou limiar anaeróbico 1. Existem diversas nomenclaturas. Tá? A nomenclatura oficial é limiar anaeróbico, tá? Onde a gente passa da zona 1 para a zona 2. Zona 2, limiar anaeróbico, a gente começa, além do metabolismo aeróbico, a gente começa a recrutar algum grau de metabolismo anaeróbico por quebra da glicose, onde há produção de ácido lático. Então, toda vez que quebra essa glicose com produção de ácido lático, esse é o metabolismo anaeróbico. Então, zona 2 é onde inicia o metabolismo anaeróbico com produção de ácido lático. Ainda numa zona predominantemente aeróbica, mas já com algum grau de componente anaeróbico. Zona 3,
produção moderada de ácido lático, com o organismo ainda com a capacidade de remover esse ácido lático da musculatura. Todo mundo sempre pergunta, mas o ácido lático é ruim para a atividade física. Produzir ácido lático não é ruim. O problema do ácido lático é acumulá-lo na musculatura. É o acúmulo de ácido lático na musculatura que leva à fadiga. Zona 1, não se produz ácido lático. Zona 2, produz pouco, nossa capacidade de metabolização e remoção da musculatura é alta. Na zona 3, basicamente o que se produz de ácido lático, o organismo tem capacidade de removê-lo e metabolizá-lo, então ele não acumula. Seria uma zona de equilíbrio aí. Zona de equilíbrio, a gente chama de zona de estado estável. O que está sendo produzido, está sendo metabolizado, o organismo está em equilíbrio. Zona 4, pela progressão da intensidade do esforço, na zona 4 a gente começa a produzir mais ácido lático do que tem capacidade de removê-lo e metabolizá-lo. Então ele passa a acumulá-lo. Ainda não é o segundo limiar ventilatório. O segundo limiar ventilatório vem exatamente da transição para a zona 4 para a zona 5. O que acontece ao final da zona 4? Lembrando, início da zona 4 começa a acumular ácido lático. Final da zona 4, você esgota a tua capacidade de removê-lo e metabolizá-lo. Zona 5, aumento aumento exponencial, tá, do acúmulo de ácido lático na musculatura. Zona 5, anaeróbica total. Não há mais participação do oxigênio para o fornecimento de energia. Exaustão. Então, a gente determinando aonde é zona 1, onde é zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, a gente facilita o treinador na prescrição do exercício. E aí se vai explorar mais zona 5, mais zona 1, 2. Aí depende do que o atleta quer com a atividade física e do treino a ser prescrito para ele. A gente falou dos limiares das zonas agora e tem outra nomenclatura que é muito escutada, muito falada entre o meio dos atletas e que também muita gente desconhece o que de fato ela é, que é o famoso VO2 máximo. O que é isso? O que ele representa? O que quer dizer isso? VO2 máximo é uma sigla para consumo máximo de oxigênio. Para que se utiliza o VO2 máximo? Um marcador de aptidão física, um marcador de capacidade aeróbica. A gente consegue determinar se aquele indivíduo tem uma boa capacidade aeróbica, uma capacidade moderada, capacidade ruim, uma capacidade baixa ou uma alta capacidade aeróbica. Exclusivamente isso. A gente costuma falar, é o tamanho do balde, é o tamanho da capacidade que aquele indivíduo tem. A gente utiliza mais na prática clínica a avaliação do VO2 para determinação de pacientes doentes que tenham um VO2 muito baixo, geralmente abaixo de 15, abaixo de 10, que são pacientes ou cardiopatas ou pneumopatas, e a gente tem que propor tratamento e a gente acompanha a evolução do tratamento pelo VO2. Para atletas, é legal, o pessoal chega aqui e pergunta qual o meu VO2, compara com um amigo, mas assim, isso é uma capacidade individual, tá? Geralmente genética, de tipo de fibra muscular, tá? Que pouco altera-se com o treinamento e que não vai influenciar a prescrição do exercício físico através do VO2 máximo. Não se prescreve atividade física pelo VO2 máximo. É apenas um marcador de aptidão física. Treinamentos consegue ter um aumento de 10 a 15% do VO2 máximo, tá? Mas não é uma variável que a gente observa a evolução com o treinamento e a gente nem se prende muito a isso. É um determinante de capacidade aeróbica, ponto. Sabe-se que indivíduos com um VO2 mais alto tendem a ter uma maior performance nos esportes mais aeróbicos, que seriam esportes mais de longa duração. Indivíduos com um VO2 mais baixo teriam uma performance melhor nos esportes menos aeróbicos, que não são tão de endurance. Tá? Por exemplo, os indivíduos que apresentam maior VO2 são os praticantes de esqui alpino. Tá? Esses são os conhecidamente têm o maior VO2. Depois vem os maratonistas, ciclistas, tudo isso. Marcelo, eu acho que é isso que a gente precisava saber. O público também tem curiosidade de conhecer. Nem todo mundo tem acesso a esse teste, porque muitas vezes ele não é oferecido na rede pública. Sim. É um teste praticamente... Só te fazendo um parênteses, geralmente o cardiopulmonar mais difícil na rede pública. Exato. Tá? Que é um exame mais de alto custo, uma aparelhagem mais cara, fica um pouquinho mais difícil. Mas o ergométrico, tá? A gente consegue fazer na rede pública, consegue fazer a baixo custo e para o check-up cardíaco basta um teste ergométrico. É super importante, tá? Né? O cardiopulmonar, mais completo, mais detalhado, mais específico, nos traz maiores informações e ajuda principalmente na prescrição do exercício. Mas, assim, a ideia básica que eu queria deixar aqui, mais importante, assim, todo mundo, praticante ou não de atividade física, deve realizar um teste ergométrico
para excluir possibilidade principalmente de doença isquêmica do coração, que é a doença que pode ter o risco do infarto. Se a gente tiver acesso ao cardiopulmonar aerospirométrio melhor, mais detalhado, maiores informações, mas assim, todo mundo deve realizar um teste ergométrico. Tá? Muita gente já faz atividade física, se inscreve para a prova, faz maratona, faz Ironman e nunca fez um teste de esforço cardíaco, não sabe como é que o coração responde ao esforço físico, apenas porque ele não sente nada. E muitas vezes tem algumas coisas obscuras, algumas coisas que não trazem sintomas, mas que podem estar oferecendo um grande risco à prática de atividade física. Afinal de contas, como todos os outros músculos do corpo que o cara cuida treinando, o coração é um deles e talvez seja o mais exigido. Né? O mais exigido, o mais importante, sem ele nenhum outro músculo vai funcionar bem. Exatamente. Cara, acho que não tinha nenhum jeito melhor da gente encerrar esse vídeo do que com essa dica. Faça um teste, procura, ele está disponível na rede pública, na rede privada, com certeza você encontra testes mais completos, como ele também explicou. Mas é super importante você conhecer a sua saúde e quem está te treinando conhecer você melhor também. Valeu, Marcelo. Obrigadão, cara. Obrigadão mais uma vez.